Pessoal, continuando, agora eu vou estar falando sobre o ensino e aprendizagem dentro de cada tendência que nós estudamos. Dentro da tendência tradicional, os alunos na sala de aula são instruídos e ensinados. O modelo pedagógico a ser seguido já vem impresso, de aluno por aluno, com cópias e modelos já pré-estabelecidos. A escola é um lugar isolado, onde predomina o verbalismo do mestre, ou seja, do professor, uma aprendizagem padronizada, com rotina e memorização. O aluno não participa do processo de ensino-aprendizagem. Na comportamentalista, a aprendizagem inclui a mudança comportamental e mental do indivíduo, resultante de uma prática reforçada do ensino que já vem programado. O ensino, o planejamento do reforço dos condicionantes que irão assegurar a aquisição do comportamento desejável, através de elogios, notas e etc. Ou seja, esse ensino já vem planejado, sim, e ele é reforçado através de estímulos positivos. Então, assim, o aluno consegue aprender e prosseguir nos seus estudos, através de elogios, notas e tudo mais, por parte do educador. Na humanista, o ensino-aprendizagem está centrado na pessoa. Ele não é diretivo e ele permite que a própria pessoa, através de experiências, adquira o seu conhecimento e pode assim estruturá-lo e mudar e agir de acordo com essa estruturação, com esse aprendizado. Ver o indivíduo com personalidade única e então respondendo às circunstâncias de maneira única também. A aprendizagem influi significativamente no comportamento, ou seja, provoca mudanças no comportamento do educando. Na cognitivista, o ensino-aprendizagem ocorre através do oferecimento de trabalhos e atividades do educador para o aluno, com conceitos, com programas, com ensinos já programados. Na cognitivista, a inteligência prioriza o sujeito como ativo. Ele oferece esses ensinos já programados, mas ele permite a participação do sujeito. A aprendizagem significativa acontece quando o indivíduo assimila esse objeto de conhecimento e provoca mudanças nos seus esquemas mentais. O ensino é baseado no ensaio e no erro, na pesquisa, na investigação e na solução de problemas, ou seja, o estudante é um sujeito ativo do seu próprio aprendizado. Na sociocultural, ele deverá procurar a superação da relação opressor-oprimido, ou seja, onde um sabe muito ou não sabe nada, o que sabe muito vai oprimir aquele que não sabe nada. A educação problematizadora busca o desenvolvimento da consciência crítica, desvelando da realidade o ato de conhecimento, garantindo através do diálogo. Ou seja, na sociocultural, como é levado em conta toda uma cultura, a história de um povo, também é levado em conta esse diálogo, essa discussão para que o ensino-aprendizado aconteça. Agora eu vou estar falando sobre a relação professor-aluno dentro dessas tendências. Na tradicional, o professor é o agente e o aluno é o ouvinte. Ponto. O professor sabe tudo, detém os conteúdos, os métodos, e a transmissão acaba sendo só expositiva e não tem a participação do aluno. Na comportamentalista, o professor tem a responsabilidade de planejar e desenvolver o sistema de ensino-aprendizagem, controlar os passos e os percursos, como um engenheiro comportamental, estrutura os reforços em relação às respostas desejadas,
Ou seja, na comportamentalista, o professor tem que saber o que quer para conduzir os alunos àquele conhecimento desejado. Com relação à humanista, o professor é uma personalidade única que assume a função de facilitador da aprendizagem. O relacionamento entre o professor e o aluno é sempre pessoal e único. Deve haver uma compreensão empática e o apreço, ou seja, a aceitação e a confiança de ambas as partes. Na abordagem cognitivista, é livre cooperação dos alunos entre si e não apenas entre o professor e o aluno. O professor provoca o desequilíbrio e faz desafios, mas orienta o aluno para que tenha autocontrole e autonomia. Deve assumir o papel de investigador, pesquisador, orientador e coordenador. O aluno é um sujeito ativo e independente. Já na abordagem sociocultural, é horizontal o ensino, a relação do professor-aluno, e não imposta, consciência ingênua de que deve ser superada. O professor procurará desmistificar e questionar com o aluno a cultura dominante, valorizando a linguagem e a cultura deste, criando condições para que cada um deles analise seu conteúdo e produza a sua cultura. Professor e aluno buscam conjuntamente a superação da consciência ingênua. Agora eu vou estar falando sobre a metodologia dentro de cada uma dessas abordagens. Na tradicional, ocorre a metodologia, é a transmissão do patrimônio cultural por modelos, ou seja, já vem pronto que eu tenho que passar. A aula é expositiva com conteúdo pronto, o aluno só é um ouvinte passivo, não participa. E o método é o expositivo. Todos os alunos devem ter o mesmo ritmo e o mesmo tempo de aprendizagem. O método maiêutico, onde o professor dirige a classe a um resultado desejado, seguindo passos para chegar ao objetivo proposto. Dentro da abordagem comportamentalista, a aplicação da tecnologia educacional e estratégias de ensino é utilizada como metodologia. A individualização do ensino, especificação de objetivos, envolvimento do aluno, um feedback constante, que é aquela resposta, você pergunta, você ensina, você tem uma resposta, etc. O ensino modular passo a passo. Dá-se grande ênfase dada à programação e à instrução programada, que é o que o Skinner defende, né? No sentido que se eu quero alguma coisa, eu tenho que produzir aquele comportamento, certo? Então, nessa abordagem, a metodologia é essa. Eu tenho que agir para que meus alunos consigam aprender aquilo que eu estou trabalhando, certo? De modo que eles aprendam, né? Na humanista, a metodologia são estratégias institucionais secundárias. Deve-se estimular a curiosidade e o interesse dos alunos, que escolhem o que quer aprender. Os conteúdos devem ser significativos, pesquisados pelos alunos, que devem ser capazes de analisar criticamente o mesmo. Ou seja, na humanista, o aluno participa do seu aprendizado. Na abordagem cognitivista, a metodologia não existe um modelo pedagógico piagetiano, mas sim uma teoria do conhecimento, certo? Implicações dessa teoria, quais são? A inteligência se constrói a partir da troca dos organismos com o mesmo, por meio das ações do indivíduo, que são o centro do processo. Ou seja, o aluno tem que realizar para aprender. A didática está baseada na investigação, na experiência e jogos feitos pelos alunos, ambiente desafiador, problematização e um método ativo. Na cognitivista, como vocês viram, o aluno está sempre participando, ele é um sujeito ativo. Na sociocultural, ela caracteriza-se por ser uma metodologia ativa, dialógica e crítica, criando um conteúdo programático próprio, ou seja, característico daquele lugar, daquela sociedade, daquela cultura. Ela é dialógica e conscientizadora, ou seja,
envolve o educando de uma certa maneira que ele está pensando no seu conhecimento através da cultura que ele está inserida. Por último, a avaliação dentro de cada tendência. Na tradicional, ela é realizada através de exames com notas. Acabou ali, pronto. É medida, é quantitativamente medida. Na comportamentalista, a avaliação ela é constatada do que o aluno já aprendeu e já atingiu os objetivos propostos. Isso através da mudança do seu comportamento. O processo acontece da seguinte maneira: é feito um diagnóstico, durante o processo há uma reorganização do que já se aprendeu com aquilo que se precisa aprender, né? E no final o comportamento, né, desejado que deve acontecer, ou seja, a mudança do comportamento devido ao conhecimento adquirido. É assim que é feita a avaliação. Na humanista, encontra-se um desprezo por qualquer padronização dos produtos de aprendizagens e competências. Crianças e adultos aprendem o que desejam aprender e acontece a avaliação através de uma autoavaliação com critérios, só o indivíduo pode conhecer a sua própria experiência. Isso é autoavaliação. Só eu posso avaliar o que eu aprendi ou não, visto que o que eu aprendo, gente, é um processo único, como eu disse anteriormente. Na cognitivista, a avaliação deverá ser realizada a partir de parâmetros extraídos da própria teoria e implicará em verificar se o aluno adquiriu noções, conservações, realizou operações, estabeleceu relações ou não. O controle do aproveitamento deve ser apoiado em múltiplos critérios, considerando a assimilação e a aplicação do conhecimento. Então, não vai ser só uma prova, não vai ser só a avaliação durante o processo de aprendizagem, mas sim utilizar de vários critérios para que essa avaliação aconteça. Na sociocultural, a avaliação é uma autoavaliação mútua e permanente da prática educativa por professor e aluno. Então, ambos, né, tanto o professor quanto o aluno, estão ali se avaliando e sendo avaliados para assim continuar o processo de adquirir, de ensino-aprendizagem. Gente, finalizando, essas são as principais, vamos dizer assim, características de cada tendência que nós estudamos. Voltando a reforçar, nós, enquanto educadores, não usamos uma só tendência, porque é o modo como a gente entende esse ensino-aprendizagem. Por isso, nós temos que ter esse conhecimento básico de todas as tendências pedagógicas que norteiam o nosso trabalho enquanto profissionais da educação.